Edu, o Seabra não foge de nenhuma pergunta, às vezes até as mais ácidas, ele procura elucidar. Você pode não concordar com o que ele está dizendo, mas ele procura explicar o seu pensamento. Explica bem. O Seabra é doutor em futebol, né? Ele conhece muito de futebol, você pode fazer os questionamentos, cada um enxerga futebol de uma maneira, mas saber de futebol o homem sabe. E sabe explicar muito bem, às vezes usa termos mais técnicos, mas é do treinador mesmo. A obrigação é do jornalista traduzir os termos técnicos utilizados pelo especialista. É como na economia, você entrevista um economista, cabe ao jornalista traduzir o linguajar, o economês ou o politiquês na política. Faz parte da nossa profissão. Mas a leitura do Seabra em relação ao jogo foi muito parecida com a nossa. Aliás, foi um jogo muito fácil de fazer a leitura de um Cruzeiro que não conseguia sair jogando. O Cruzeiro ofereceu muito o jogo ao Inter. O Cruzeiro proporcionou ao Inter com que a equipe gaúcha ficasse a maior parte do tempo com a bola e no campo defensivo do Cruzeiro. Porque quando o Cruzeiro recuperava essa bola, ele logo em seguida devolvia a bola ao Inter, por erro de tomada de decisão dos atletas, por erros de passes bobos, infantis dos atletas, por erro de leitura na hora de atacar um espaço dos atletas também. Erra quem tenta o passe e erra quem é a opção de passe. Isso faz parte do futebol. E algo que a gente chamou a atenção desde os 15 minutos do primeiro tempo e que o Seabra confirmou agora na entrevista coletiva. E aí é um problema individual e um problema coletivo. Que os jogadores individualmente não conseguiram melhorar e que ele, Seabra, coletivamente não conseguiu elucidar, não conseguiu corrigir o Cruzeiro durante a partida. Falou também sobre a questão do centroavante, o Pansieri perguntou. Eu concordo com ele em pensar num centroavante para o jogo, mas o jogo se desenhou de maneira diferente. E logo no intervalo a gente já chamava atenção. O Dineno praticamente não pegou na bola. Não é um jogo propício ao Dineno. Você pode até voltar com o centroavante pro segundo tempo se você mudar a sua maneira de jogar. Se o seu time mudar o comportamento, se você passar a atacar mais o adversário, essa bola chegar mais no seu centroavante. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário. No segundo tempo o Inter ficou ainda mais com a bola e o Cruzeiro chegou ainda menos na intermediária. Não estou falando de área do Rocher, não. Na intermediária. Então não era um jogo pro centroavante. E o Seabra só foi tirar o Dineno aos 34 minutos da segunda etapa. E aí o futebol também é de lascar, né, Thiago? A hora que ele tira o Dineno, o Thiago Maia sente, o Roger Machado coloca o Vitão de lateral, traz o Rômulo pro meio e baixa as linhas do Inter. Aí o Cruzeiro ocupa o campo de ataque, o William vira ala, o Arthur Gomes ponta, o Cruzeiro começa a atacar mais o Inter, essa bola passa a circular mais na área do Internacional, só que ali já não tinha mais o Dineno. Porque eu acho que o Seabra demorou até e acertou na alteração, mas o jogo se desenhou diferente. Então o futebol ele muda o tempo inteiro, num jogo a coisa muda a todo tempo. Mas para mim as explicações do Seabra foram exatamente o que aconteceu na partida. Claro, a gente não pode pegar só o recorte do jogo Cruzeiro e Inter, justamente por aquilo que trazíamos lá no início do pós-jogo, que é uma sequência ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou mal contra o Inter. O Cruzeiro jogou mal contra o Boca, o Cruzeiro jogou mal contra o Atlético, o Cruzeiro jogou mal, me ajuda aí. Contra o Vitória, na Bahia. O início contra o Vitória foi um pavor. O primeiro tempo foi tenebroso, né? Foi triste, foi um pavor. E naquele jogo ali eu coloco muito a responsabilidade nos atletas, porque quando muda de postura a coisa vira. E claro que foi muito condicionado também à expulsão do Neres. Então ele precisa explicar não apenas a derrota para o Inter, mas também os maus desempenhos nesses jogos que antecederam a partida de hoje em Porto Alegre. O Cruzeiro sim tem tido dificuldade para jogar fora de casa, o Cruzeiro sim tem ficado acuado contra adversários jogando fora de Belo Horizonte. E cabe ao treinador corrigir, explicar, porque cabe à imprensa, ao repórter perguntar, questionar.